Olá pessoal, sou Pedro Perufo, monitor de vocês na cadeira de Fisiologia Médica 2 e vou apresentar um caso clínico, tentando mostrar um pouco de como a fisiologia permeia as principais patologias na área. Eu elenquei alguns pontos chaves da doença, até porque o objetivo da aula não é a patologia, mas sim suas repercussões fisiológicas, que são vistas na aula do professor Maurício. Portanto, eu quero que vocês fiquem tranquilos, contemplem mais esse início e deem mais atenção ao final, que é a fisiologia que eu vou linkar. O meu objetivo aqui é tornar o estudo de vocês mais dinâmico e racional, né, tentar colocar alguma prática clínica aí, que eu já passei nos estágios, e essa comunicação entre o básico e o clínico eu particularmente acho muito legal, tá, é uma coisa que eu acho que completa a formação de vocês. Então, o nosso caso clínico é um homem de 64 anos que refere tosse com expectoração clara matutina há 8 anos. Há 5 anos com dispneia aos esforços em progressão, atualmente tem dispneia para andar 100 metros, em terreno plano, e relata que até em repouso ocorre esse sintoma. Por vezes, o sintoma é acompanhado de chiado no peito. Tabagista de um maço de cigarros por dia há 60 anos, exame físico sem alterações, nega febre, perda de peso, perda de apetite, alterações visuais ou dores de cabeça. O paciente passa por testes de função pulmonar subsequentes. Então aqui a gente vê um homem idoso que basicamente fumou a vida inteira, que tem falta de ar e está eliminando uma secreção, né, mais pela parte da manhã há 8 anos, e apresenta mais esse chiado no peito, tá? Então aqui eu vou exemplificar para vocês por que está acontecendo isso rapidamente. Então, é um caso bem ilustrativo de doença pulmonar obstrutiva crônica. E o que que é essa DPOC, né, que a gente fala? Definindo o DPOC, na verdade é uma doença heterogênea, que a gente é caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, como o nosso paciente tem há anos, né, esses sintomas, dispneia, tosse, expectoração, por causa de algumas anormalidades que ele vem tendo apresentando nessa via aérea. A via aérea dele, né, tem um caráter de bronquite, que é uma inflamação crônica dos brônquios, né. Também pode ter de bronquiolite, que é nos bronquíolos, e nos alvéolos, né, uma destruição do parênquima dos alvéolos, que frequentemente resulta em limitação do fluxo de ar. Usualmente, né, causado, né, por algum fator, né, algum componente inalado, sobretudo o tabagismo, tá, que depende muito da carga cumulativa dos anos que esse paciente fumou. Conforme a doença vai progredindo, ela adquire uma característica de reversibilidade também, tá. Então é importante a gente saber disso, vocês vão entender depois. O tabagismo eu já comentei. E também é importante comentar, sabe o quê? Que a DPOC apresenta 3 componentes patológicos, que é uma bronquite obstrutiva crônica, o enfisema pulmonar e uma doença de pequenas vias aéreas. Por que que a gente tem que entender? "Ah, Pietro, mas você falou que eu não ia entrar tanto em DPOC". É para vocês entenderem, né, de uma maneira mais ampla, depois. O que que acontece? Didaticamente, a gente separa em 3, que é a bronquite, se remetendo ao componente brônquico, a doença de pequenas vias aéreas, se remetendo ao componente mais bronquiolar, e o enfisema pulmonar, se remetendo ao componente parenquimatoso. Então, esse fator agressivo e também fator predisponente da pessoa, genético, tem vários fatores, tá? Ele não vai escolher uma área para causar dano, portanto, ele vai poder pegar vários locais daquela via aérea e lesar ela, tá. Então, dependendo da pessoa, vai ter um predomínio maior, né, dependendo do paciente, e a maioria desses pacientes vão ter uma coexistência desses 3 fatores que vai resultar nos sintomas, na fisiologia de como a doença vai se apresentar e como vai ser o padrão dela, tá. Lembrar também que junto com a asma, essa doença entra no espectro das doenças pulmonares obstrutivas. Então, o que que a gente vê no paciente, sim, os achados mais de curiosidade também, né, lembrando, não se atentem a isso, né, se atentem à fisiologia que eu vou comentar daqui a pouco. A gente vai ter um alargamento, né, desse tórax, né, do paciente, aumento do diâmetro anteroposterior, justamente por causa do ar que fica aprisionado lá dentro dos pulmões, e aí causa essa hiperinsuflação, que a gente também pode ver na radiografia de tórax do paciente. A gente nota aqui que as cúpulas diafragmáticas, elas estão retificadas. A gente nota que o coração, ele está mais verticalizado.
a gente nota que tá tudo preto aqui, né. Isso aqui não era pra estar tanto assim, era pra gente ver um pouquinho das tramas vasculares dos pulmões, então a gente perde esse contraste justamente porque esse pulmão, né, lá no microscópio ele vai estar praticamente destruído, que nem nessa foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma foto mais macroscópica, a gente vê que tem, né, aqui na legenda a gente consegue ler, que aqui tem os espaços, né, que eles estão preservados meio a espaços que eles têm um aumento do espaço aéreo, né, justamente pela destruição que a gente vê aqui no micro. Aqui no micro, a gente vê que tem uma destruição dos alvéolos, né, dos septos alveolares, um parênquima irregular e a arquitetura pulmonar toda comprometida. Então, eh, o que acontece na fisiologia, lá nas aulas que vocês viram? Aqui está tudo sintetizado sobre o que ocorre nessa doença, tá? Então, vocês lembram da elastância, que é aquela medida de resistência que o tecido apresenta distensão, né? Então, a gente tem no pulmão uma proteína chamada elastina, ela está no interstício, que nada mais é do que a nossa parede do alvéolo. Se a gente tem a destruição dessa parede, né, no enfisema, a gente vai ter diminuição dessa elastância, dessa medida. Lembrando que na aula, né, o professor ele comenta que essa medida, na verdade, a tendência de retração pulmonar envolve tanto a força de elastância quanto a tensão pulmonar, né, superficial. A complacência já é uma medida de capacidade do tecido pulmonar, reagir a certo volume. É basicamente o quanto ele reage a um estímulo inspiratório, né, sobre uma determinada pressão. Então, uma alta complacência, nos indica que uma pequena variação da pressão causa uma mudança de volume. Lembrando que a complacência varia com o volume pulmonar, né, sendo que com volumes pequenos, normalmente o pulmão vai ter uma grande complacência. Então aqui a gente vai ter uma diminuição da elastância e um aumento da complacência. Resumindo esses 2, né, o pulmão ele infla, mas ele não consegue esvaziar, justamente pelo caráter obstrutivo da doença e aquele caráter de aumento do espaço aéreo, tá. Também, já falando sobre o caráter obstrutivo, a gente vê que a resistência vai aumentar. Por quê? Lá na aula vocês viram que ao longo da anatomia pulmonar, de cranial para caudal, a resistência vai caindo. Tá, mesmo que o diâmetro caia, tem aquela história, né, que a área total ela aumenta muito, então a resistência vai ser distribuída. Então, a gente vai ter uma maior resistência, obviamente, nas vias aéreas de condução, tá. Então o indivíduo com DPOC, né, que nem no nosso caso clínico, ele vai ter uma maior resistência por causa do componente inflamatório e mucosa da doença. Então esse raio ele vai diminuindo, já que o raio vai diminuindo, a resistência vai aumentando, né, nesse paciente, justamente por esse caráter, né, da obstrução da via aérea. Lembra que o nosso paciente ele ficava, expectorando, liberando as secreções, então, né, essa resistência ela vai ter um aumento, tá bem? Lembrando, né, sempre das aulas do professor Maurício. Já na frequência respiratória, a gente tem que lembrar que o nosso paciente, muitas vezes, ele vai ter que diminuir essa frequência respiratória justamente porque ele quer diminuir o trabalho dele, né. Na aula também o professor Maurício fala sobre isso. Então, qual musculatura que esse paciente pode usar também que a gente tem que se lembrar? Ele vai ter dificuldade para expirar, então muitas vezes ele vai ser levado a usar a musculatura, os intercostais internos e os músculos abdominais, que são aqueles músculos da expiração, né. Lembrando também que normalmente a inspiração ela é ativa e a expiração ela depende, se ela é em repouso ou se ela vai ser dessa forma mais forçada que eu estou exemplificando aqui. O volume residual ele aumenta, né, naquela imagem patológica que eu mostrei para vocês, a gente entende o porquê, aquele aumento do espaço aéreo. E, esse volume que permanece no pulmão após uma expiração forçada, né, uma expiração máxima, ele vai aumentar. Por consequência, vai aumentar também o volume corrente e a capacidade pulmonar total, né. O volume corrente é aquele volume de ar que sai entre os pulmões a cada expiração, é normal.
E a CPT é a soma, né, de tudo, do corrente, do residual, do reserva inspiratório e do reserva expiratório. E o que que é isso que o professor, Maurício comenta nas aulas, né. Essa é uma medida diagnóstica bem importante na asma, vocês vão ver no futuro que após administrar broncodilatador, a gente faz essas medidas, né, na tentativa de dilatar as vias aéreas, mas a gente vê que realmente as vias aéreas elas têm um caráter irreversível, mesmo a gente tentando dilatar elas, elas têm tanto caráter obstrutivo, que a gente vai ver essa irreversibilidade do quadro. Então, normalmente nessa medida, né, abaixo de 0,7 que faz o diagnóstico, tá bom? Acho que na aula também é comentado isso aqui. Lembrando que esse VFUM, que a gente chama, é o volume de ar que o paciente consegue expirar de maneira forçada, em 1 segundo, e a capacidade vital forçada é o volume que o paciente gera em uma expiração completa. Então, né, se vocês pensar um pouquinho, a gente vê que a gente quer saber, na verdade, a porcentagem do ar que é eliminado em 1 segundo, né, do total daquele ar que foi expirado. Então, a gente vai tentar ser mais fidedigno para calcular o componente obstrutivo da doença. A gente também chama isso aqui de índice de Tifenot-Pinelli, que é uma homenagem a 2 médicos franceses que estudaram isso aí. Então é basicamente isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão, desse caso clínico. Fiquem tranquilos, eu deixei bem resumido para vocês. Qualquer dúvida é só chamar os monitores que a gente está à disposição. Muito obrigado.